Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós voltamos aqui e nós vamos falar agora do teste rápido realizado do Covid, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é o Covid, né? O Covid, ele é um vírus da família aqui do SARS-CoV-2, né? Ele é um vírus. Então, a gente tem que entender qual é a função ali desse vírus, né? O vírus, toda vez que ele entra em contato com nós, com seres humanos, ele não tem mais cura, né? Porque ele atinge o nosso código genético e ele começa a se replicar. Quando ele tem uma replicação muito alta, é onde a gente tem os nossos sintomas. Então, é onde inicia os nossos sintomas. Depois que passa essa replicação viral, né? Esse vírus ele entra em latência, né? E aí pode ser que ele venha aparecer novamente quando a nossa imunidade estiver baixa ou não, né? Então, isso acontece com todos os vírus. Então, todos os vírus que o nosso organismo entra em contato, isso pode ser realizado, tá? Então, o vírus, ele não morre. Não tem, por exemplo, igual a bactéria, que nós temos um antibiótico e o antibiótico vai e mata essa bactéria, né? O vírus, ele não morre, porque ele tem acesso ali ao nosso código genético e ali ele fica. E aí nós temos aqui os testes rápidos para o COVID, né? Os testes rápidos, eles podem ser realizados dentro da drogaria também, então o teste rápido para COVID também pode ser realizado. E eu coloquei aqui para vocês. Então, ó, os testes rápidos, né, para pesquisa de anticorpos e antígeno. O que é um anticorpos? Pessoal, se der IgG positivo, tá? IgG quer dizer que o paciente já teve esse vírus e não está passando mais para ninguém. Então, o paciente já teve ali o vírus, já teve contato com esse vírus, porém, ele já está naquela fase que eu falei para vocês, já está na fase de latência, não está mais se replicando. Então, eu vou ter IgG positivo. Quando eu tiver uma fase aguda, ou seja, uma fase IgM, quer dizer que a pessoa está naquele momento com o Covid e está aí tendo replicação, ou seja, então ela passa esse Covid para outras pessoas. Então, IgM, né? É aguda, doença aguda, passa isso para outras pessoas, certo? E o IgG já teve e não está mais passando a doença para outras pessoas. Então, IgM é a fase aguda e IgG a resposta tardia. Então, ó, os testes rápidos, né, pode auxiliar na detecção de antígenos virais, né, no caso do COVID, SARS-CoV-2, na fase inicial da doença ou de anticorpos. Inicial da doença é o IgM, fase final de anticorpos é o IgG. Então, o IgM são anticorpos que caracterizam respostas imediatas, já a fase aguda, que é a fase aguda. Já o IgG, que é o anticorpo que caracteriza uma resposta tardia, ou seja, já teve alguma vez ali, né, a presença daquele vírus dentro desse paciente. Em fases mais tardias, após o aparecimento de sintomas, né, o tempo e a intensidade da resposta imunológica observada em pessoas infectadas que se reflete por meio do aparecimento desses anticorpos, varia de cada indivíduo. Dessa forma, os testes rápidos registrados em caráter emergencial pela Anvisa possuem limites de detecção inerentes ao estado que o paciente está, além dos limites inerentes ao desenvolvimento do produto. Isso significa que um resultado negativo, ou seja, deu negativo, para a COVID por método imunológico, não exclui a possibilidade que a pessoa esteja com o vírus, ou seja, pode dar um falso negativo, principalmente quando é no início, fase inicial da doença, primeiros de 7 a 10 dias do início dos sintomas, e que resultados positivos não devem ser realizados como evidências absolutas de infecção. Portanto, os testes rápidos não possuem fins de diagnóstico confirmatório e não devem ser usados como uma base para tratamento ou outras decisões de gerenciamento de paciente. Então, o teste rápido, pessoal, ele não é diagnóstico, tá? Devendo ser interpretados por um profissional de saúde com associação de dados clínicos, como, por exemplo, né, o paciente estiver tendo ali, vamos colocar, sintomas. Outros exames laboratoriais confirmatórios de informações epidemiológicas. Atualmente,
estão regularizados junto à Anvisa, né? Testes rápidos divididos em duas categorias. Testes para detecção de anticorpos, que é o IgG, pessoal, da classe IgG e anticorpos de IgM, em amostras de sangue total. Testes para detecção do antígeno viral em amostras coletadas por SWAB, que é esse da nasofaringe, né? Que coloca lá o SWAB na narina do paciente. A metodologia do teste rápido aprovado para uso nas farmácias é chamado imunocromatografia, ou seja, a geração de cor a partir de uma reação entre antígeno e anticorpo. Então, e aí cada teste, pessoal, possui uma janela imunológica. O que é uma janela imunológica? Ou seja, quando você pega o vírus até ele começar aí a ter a sua replicação. Então, tem geralmente, nos primeiros de 5 a 7 dias, após o início dos sintomas, é que você deve realizar aí o teste rápido. Então, vai adiantar fazer no primeiro dia? Não. Porque pode ser que você esteja com o vírus, dê negativo, mas você está ainda aí, você está sim com o vírus, né? Então, geralmente, nos 5 a 7 dias após o início dos sintomas, os pacientes infectados tendem a ter uma alta carga do vírus SARS-CoV. Então, portanto, durante esse período, pode-se utilizar os testes rápidos que identificam a presença de antígeno. Certo? Então, deixa eu vir aqui para baixo para mostrar para vocês. Então, como que vai ser realizado esse teste? Vai fazer uma entrevista ali, né, com o solicitante do teste rápido em consonância com a instrução de uso do teste e a sua respectiva janela imunológica, visando evidenciar a viabilidade e aplicação do teste específico. Separação dos materiais que são utilizados para o teste. Então, verifica se o kit está tudo certo, né, como que está o kit. Realiza a higienização das mãos, então realiza a lavagem das mãos, né, passar o álcool 70. Então, aqui tá explicando, né? Então, como que lava as mãos? Primeiro você abre a torneira, molha as mãos, enviando encosta-se na pia. Depois aplica a palma da mão na quantidade suficiente de sabonete líquido. Cobre todas as superfícies da mão. 3. Ensaboa as mãos. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda. Entrelaçar os dedos, né? Pressionando os espaços. Esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão. Pressionar as polpas das digitais e unhas na mão, né? Lavar o punho. Enxaguar as mãos e desligar a torneira com o cotovelo, senão você contamina novamente a sua mão, né? E seca aí na papel toalha. E aí você deve colocar os EPIs necessários. Então, vista o avental ou capote primeiramente pelas mangas, ajustando as amarrações. Certifique de todo o tronco esteja totalmente, né? Aí você vai colocar, no caso, uma touca, uma máscara cirúrgica, né? Além disso, além da máscara cirúrgica, também a gente indica que coloque o capote, né? Então, lembre-se, a máscara de tecido não é recomendada em nenhuma circunstância. Não reutilize máscaras descartáveis. Enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da frente da máscara. Troque a máscara quando estiver úmida, sempre que for necessário. Óculos de proteção. Então, apoie a viseira do protetor facial na testa e passe o elástico, né? Então, a touca ou gorra, a touca deve ser de material descartável e removida após o uso. Luvas descartáveis, então tem que colocar a utilização. E importante, sempre que possível, escolha o tamanho de luva adequada, né? Retire anéis, pulseiras ou outras joias de suas mãos, isso pode danificar a luva. Verifique sempre a integralidade da luva.
Aí, quando você for fazer a punção do dedo do paciente, orientar o paciente sempre na lavagem das mãos com água e sabão, fazer a asepsia com álcool 70, né? Lembrar que o dedo tem que estar totalmente seco. Escolha o local para a punção. Fazer a punção utilizando um locetador para colher uma gota de sangue. Esperar a formação de gota segundo o dedo do paciente. Limpar a primeira gota de sangue. Deixar uma nova gota de sangue grande se formar no local da punção. Se o fluxo sanguíneo for insuficiente, massageia, né? Para estar saindo mais sangue ali daquele local. E aí nós vamos fazer a realização da interpretação. A seguir são apresentados alguns exemplos da realização e interpretação dos resultados dos testes. Vale ressaltar que a leitura dos resultados deve ser realizada conforme o tempo mínimo e máximo determinado na instrução. Além disso, cabe destacar que as amostras do produto devem estar em temperatura ambiente no momento de realização do teste. Então, aqui está a placa para teste rápido de IgM e IgG. Tá? Então, aí eu vou colocar o sangue nessa parte e vou pingar o antígeno. E aí ele vai subir aqui. Caso der IgG positivo, vai ficar uma fitinha aqui. Esse aqui sempre vai aparecer uma fitinha, que é o de confirmação, tá? Que ele é o antígeno mesmo. Aí, se der IgM, que é uma outra fitinha aqui, quer dizer que o paciente está com o vírus naquele momento. Se der IgG, quer dizer que o paciente já teve aquele vírus. Então, é o que eu estava falando para vocês, adicionar o sangue, usar a pipeta no orifício de amostra. Em seguida, adicionar no orifício da amostra a quantidade de gotas indicada, né, na instrução de uso do dispositivo. Realizar a leitura dos resultados conforme determinado. Então, ó, a interpretação dos resultados dos testes rápidos IgM e IgG com a placa. Positivo, quando o IgG der positivo, aqui, ó. IgM, IgG e IgM pode dar positivo também. Então, a pessoa tá ali em transição, já tá acabando a fase IgM e indo para a fase IgG. Negativo, quando não aparece os dois. E inválido, quando não aparecer a fitinha aqui do C, tá? Então, ó, positivo, a formação de uma linha colorida na região de controle e nas regiões teste IgM ou IgG. A intensidade da cor das regiões da linha de teste pode variar dependendo da concentração de anticorpos anti-Covid presentes na amostra. Portanto, qualquer intensidade de cor na região da linha de teste deve ser considerado positivo. Negativo, formação de uma linha colorida apenas na região de controle e ausência da linha de região de teste IgM e IgG. Inválido ou ausência da linha colorida na região de controle. Aí tá mostrando. Aí você vai orientar o seu paciente sobre o resultado do teste, incluindo a informação sobre a janela imunológica, conforme a diretriz do Ministério da Saúde. Anotar o resultado obtido numa declaração de serviço farmacêutico. Uma vai ser dessa declaração de serviço farmacêutico deverá ser entregue ao paciente e a outra arquivada no estabelecimento, tá? Descarte o papel, descarte do material utilizado, né? Para mais informação sobre gerenciamento de resíduos, leia o item 7, gerenciamento de resíduo deste material, e remoção e a retirada dos descartes. Então, vai retirar todo o material e jogar fora. Aí você vai lavar novamente e vai informar. O resultado do teste, positivo ou negativo, deve ser obrigatoriamente notificado no sistema ESUS, tá? Que é esse sigla aqui. Caso o paciente já tenha sido notificado, é necessário que o procedimento seja realizado novamente, informando o resultado do teste. Recomenda-se, após a saída do paciente da área privativa para a realização do teste, que seja realizada a desinfecção da superfície e os equipamentos com álcool 70% ou hipoclorídrico de sódio.
Aqui, o gerenciamento, que é onde a gente vai mandar isso, né? Vai descartar. Até o momento está enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a classificação de risco de agente biológico publicada pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, todos os resíduos provenientes da assistência de pacientes suspeitos ou confirmados da infecção pelo SARS-CoV-2 devem ser enquadrados na classe de risco 3, conforme a RDC da Anvisa. Os resíduos, incluindo um EPI potencialmente contaminados, devem ser acondicionados em sacos vermelhos, identificados pelo símbolo de substância infectante, que devem ser substituídos ou atingir 2/3 da sua capacidade, ou pelo menos uma vez a cada 48 horas, independente do volume. A Anvisa esclarece que, em caráter de exceção, durante essa fase de atendimento aos pacientes suspeitos e confinados pela infecção pelo SARS-CoV-2, caso o serviço de saúde não possua sacos vermelhos para atender a demanda, poderá utilizar sacos brancos leitosos com simples de infectante para condicionar esses resíduos. Os sacos devem estar contidos em recipiente de material lavável, resistente a punctura, ruptura, vazamento ou tombamento, com tampa promovida de sistema de abertura com contato manual com cantos arredondados. Esses resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada, sendo que normalmente o tratamento é utilizado a autoclavação. O tratamento pode ser feito dentro ou fora da unidade geradora, desde que respeitando as condições mínimas de acondicionamento e transporte deste resíduo. Certo, pessoal? Então, esse é o teste rápido do Covid. Vou pôr um vidinho. Ó, precisa ter pedido médico? Não, não precisa, tá? Para realizar o teste do Covid. Pode ir direto na farmácia? Conforme esclarecido no questionamento 1, o paciente pode dirigir diretamente à farmácia que está disponibilizando o teste rápido e indicar o interesse na testagem. Todas as farmácias são obrigadas? Não. Fica a critério de cada estabelecimento a definição sobre a realização ou não dos testes. Para tanto, o farmacêutico deve avaliar se o estabelecimento possui todas as condições de boas práticas necessárias previstas na RDC 377 de 2020, que regulamenta a possibilidade das farmácias realizarem tais testes, bem como notas técnicas publicadas pela Anvisa. Em quanto tempo fica pronto? Eles são testes rápidos, então de 10 a 30 minutos em média. Como é realizado? A forma de realização do teste deve seguir as orientações do fabricante. Quanto custa? O CRF não possui informações de mercado sobre o valor. É o mesmo teste? Tem mais de 50 testes de diagnóstico, pessoal. Quais os equipamentos de proteção, né? Então, tem que ter ali essa RDC 377 que fala como que deve ser. Os testes, sabe, tem que ser realizado, né, dentro da drogaria. Ao fazer o teste na farmácia, o paciente irá levar um documento com o resultado? Sim, é obrigatório que o farmacêutico faça o registro do serviço e entregue para o paciente uma via da declaração. Então, sobre a qualidade, né, a Anvisa aprovou o registro de vários produtos que demonstram atender esses critérios de segurança e eficácia dos estabelecimentos. Agora eu vou mostrar um vidinho para vocês, tá? Que fala sobre os testes rápidos, que ensina a estar fazendo.